Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Bento. Eu trabalho na empresa Binário. A Binário é uma integradora, multivendor, trabalha com diversos fabricantes. E hoje eu vou apresentar para vocês a solução de anti-DDoS da Arbor, ok? Bom, antes de começar a falar sobre o DDoS, só explicar um pouquinho, né? Ele surgiu, ou melhor, começaram a reconhecer o DDoS a partir de 1999, 2000, onde várias empresas eram totalmente vulneráveis e começaram a ser atacadas pela internet e não tinham nenhum tipo de proteção, né? Então, qualquer tipo de ataque deixava o site, o website da companhia ou os devices que faziam a proteção da empresa indisponível, né? Esses ataques foram evoluindo, só que no Brasil ele demorou um pouco para chegar, né? Nos Estados Unidos nós vemos aí que eles têm ocorrido com grande frequência e grande volume de ataque há um bom tempo. Já derrubaram o eBay, derrubaram diversos bancos, instituições financeiras, né? E no Brasil eles demoraram um pouco para chegar, só que no ano passado, né, e no final de 2012, nós tivemos também a queda de diversos bancos no Brasil, diversos sites de venda na web, e em decorrência da Copa das Confederações, nós tivemos diversas empresas do governo também que foram derrubadas devido às manifestações que ocorreram, né? Então, para sintetizar, o DDoS nada mais é do que um ataque distribuído feito pela internet. Então, vários computadores são infectados, aí, seja com algum tipo de worm, ou a pessoa pode até baixar algum tipo de software por hackativismo, porque ele acredita que aquela ideologia de algum grupo é interessante para ele, né? E a partir disso, tem alguns computadores na web que são chamados de command controller, que eles conseguem fazer com que todos esses computadores, ao mesmo tempo, tentem se conectar num determinado website, numa determinada aplicação, fazendo com que ela fique indisponível, né? Fazendo uma analogia, você pode pegar a rede pública de telefonia, quando chega lá final de ano, ano novo, Natal, todo mundo tentando usar ao mesmo tempo, ela não é dimensionada para isso. Nenhum servidor é dimensionado para absorver todas as conexões do mundo. Então, se ele fizer um ataque volumétrico ou um ataque de camada de aplicação, você consegue deixar esse tipo de servidor indisponível. Legal? E, bom, as empresas, quando elas enfrentam esse tipo de problema, geralmente a quem eles recorrem? Eles não têm conhecimento interno para solucionar o problema e para se precaver. Então, geralmente, eles vão bater na porta das operadoras. As operadoras grandes, as maiores do Brasil, elas já estão oferecendo o serviço de Clean Pipe. O que é isso? Ele oferece um link para o cliente e, além de oferecer esse link, ele oferece a proteção contra ataque DDoS. Porque não é obrigação da operadora defender o cliente. Geralmente, as operadoras têm a parte de anti-DDoS para proteger o seu próprio backbone. Ou seja, se um cliente estiver sendo atacado com um volume tão alto que vai prejudicar o backbone, ela acaba se protegendo para que ela não fique indisponível para todos os clientes. Mas agora eles identificaram uma oportunidade de negócio onde eles conseguem vender para o cliente e falar assim, ó, tá aqui, eu te entrego um link de 10 mega, 100 mega, não importa quanto, e eu te defendo contra ataques DDoS. Então, se tiver um ataque de 1 giga, eu vou mitigar esse ataque e vou segurar esse ataque dentro do provedor. Legal? Pensando nisso, a Arbor desenvolveu lá no ano 2000 uma solução para grandes provedores chamada PeakFlow. Tá? Essa solução ela serve para engenharia de tráfego e serve para a parte de anti-DDoS. Tá? Só que pensando no mercado enterprise, ela desenvolveu um outro produto que é chamado de Prevail, que eu vou apresentar aqui para vocês, que ele tem, obviamente, um custo bem menor que a solução dos grandes provedores. Legal? Bom, primeiramente um pouco sobre as motivações dos ataques DDoS, né? São diversas, mas sejam elas por alguém quer derrubar um concorrente, por exemplo, eu quero atacar o site do meu concorrente para que ele fique fora, eu posso ter uma tentativa de fraude, lembrem da rede da PSN, lá da PlayStation Network, quando eles fizeram um ataque DDoS para que todas as atenções se voltassem para aquele ataque, mas na verdade eles queriam era roubar as informações de cartão de crédito, então quando todo mundo olhou para um lado, eles conseguiram explorar uma brecha de segurança do outro. Tá? Uma coisa que a gente não pode confundir é que o ataque DDoS ele não quer muitas vezes roubar nada do cliente, ele quer deixar ele indisponível. Então é um ataque de negação de serviço. Ok? Mas ele pode ser utilizado aí como meio caminho para você utilizar de outras ações maliciosas aí na internet. Tranquilo? Uma coisa que é importante, né? Qual que é o valor disso para as empresas que vão contratar esse serviço de vocês? Quando ele fica fora, primeira coisa, quanto tempo ele leva ali em operações para ele tentar mitigar o problema? Qual é o custo que ele tem no helpdesk? Todo mundo ligando lá no seu helpdesk falando, ó, estou fora, teve algum problema, então ele tem que absorver todo esse custo. O tempo de recovery,
Até ele identificar que ele caiu por causa de um ataque, ele já foi ver se o servidor está ligado, se não é um problema de VLAN, de roteamento, de firewall, ou seja, ele vai ter que fazer um troubleshoot inteiro na rede dele até identificar que o problema foi um ataque. E nisso ele já ficou fora por um longo tempo. Legal? Existem até clientes que falam assim, poxa, eu tenho 3, 4 aplicações na web que nem são tão importantes para o funcionamento da minha empresa. Então, se essa aplicação ficar fora, eu não vou investir uma grana mensal para proteger esses websites, porque eles não são tão importantes para o meu negócio. Ok, mas e se você tiver um firewall, e o firewall dele for único para a internet, para a rede interna, e o ataque derrubar o firewall dele? Aí ele para todas as redes de servidores, para a rede de usuários, para todas as redes dele. Aí ele não emite nota, aí provavelmente ele vai ser muito impactado. Então, a ideia aqui é mostrar para ele todo esse conjunto de perdas que ele tem quando ele sofre um ataque, né? Reputação da marca, perda de negócios. Vocês mesmos, se vocês tiverem um ataque no backbone e ficar indisponível, vocês podem ser multados, a Anatel pode penalizar, ou seja, existem diversos problemas em não se precaver contra ataques DDoS. Tudo bem? A importância de se proteger, né? Acabei de falar para vocês, e o importante é que o cliente, o que nós temos visto é que ele sempre procura primeiro a operadora. Ele nunca vai procurar primeiro uma empresa, uma consultoria, por quê? Ele é imediatista, né? O problema está acontecendo, ele liga na operadora e fala, cara, bloqueia tais e tais IPs, aí a operadora geralmente oferece para ele, eu tenho aqui um serviço de Clean Pipe. E aí ele acaba adquirindo esse serviço. Então vocês podem fazer isso aí de forma proativa e tentar vender para ele um modelo de serviço onde vocês comprem uma solução de anti-DDoS no backbone de vocês e revendam para eles como serviço. Ok? Essa caixa que eu estou falando para vocês é o Prevail APS, que é o Availability Protection System, da Arbor. Ela incorpora a mesma tecnologia que ela já vinha trabalhando nos grandes provedores há muito tempo. Ela criou uma caixa um pouco menor, com um throughput que vai até 10 gigabits, ou seja, ela é um pouco menor, mas ela ainda tem um throughput muito alto. Você pode ver que tem várias operadoras que têm um pipe de internet que não chega a 100 mega, às vezes tem 300, 1 giga, 10 giga, é bastante coisa. Então você consegue proteger aí um pipe de até 10 giga. Legal? Então aqui tem um slide falando um pouco dos principais clientes aí que nós entendemos que são o público-alvo desse tipo de solução. Então empresas de e-commerce, esses são totalmente afetados quando tem algum tipo de ataque, né? Se ele ficar indisponível, ele não consegue vender. Instituições financeiras, a mesma coisa. Provedor de conteúdo, ele ganha fazendo marketing ali, provendo conteúdo. Então se ele ficar indisponível, obviamente ele perde receita. Hospedagem de jogos. Jogos são muito visados. Aí. Quem hospeda jogos aí em data center sabe que esses caras são alvos frequentes aí de ataque. E o governo. O governo tem sofrido fortes ataques por protestos, por manifestações. Então, no meio do ano, aí, com Copa e demais eventos que teremos esse ano, aí, eleições, provavelmente esses clientes terão muitos problemas com ataques. Tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês um pouco do ecossistema da Arbor, né? Se você for um operador grande, que tem a capacidade de investimento de uma solução peak flow, ou seja, você vai ter um alto poder de mitigação dentro do backbone, você vai ter o peak flow aqui. Deixa eu só ver como é que eu aponto aqui. Como é que aponta aqui o laser? O laser aqui, como é que aponta? Qual o botão aqui? Do meio... Opa, ao contrário. Aí. Então está aqui, ó. Você tem aqui a solução de peak flow dentro do provedor de serviços, ok? Então qualquer ataque que estiver vindo por esse provedor, ele vai ser mitigado aqui dentro do backbone da operadora, legal? E você tem o Prevail, que geralmente você coloca na casa do cliente. Ele é um equipamento que geralmente vai como on-premise, dentro da casa do cliente. Porém, para operadoras menores que não têm um pipe tão grande de internet, você pode trazer esse recurso para dentro da operadora e colocar os seus links de internet direto nesse Prevail e a partir dele você fornecer o acesso para os seus clientes. Então você vai compartilhar um Prevail, você consegue compartilhar ele com até 50 clientes. Então se você compra ele, seja no formato de compra imediata ou de serviços, né, tem as duas modalidades para a Abranet, você consegue colocar nele até 50 clientes, sendo que você vai de um throughput de 500 megabits até 10 GB com upgrade de software. Então você pode começar em 500 e vai fazendo upgrade de software até chegar em 10 gigabit. Ok? Lembrando, qual que é a grande diferença da Arbor? Ela trabalha só com anti-DDoS. Ela não é Firewall, não é IPS, então é a empresa que mais tem expertise na parte de anti-DDoS do mercado. E outra, ela é stateless, ou seja, você sempre tem que colocar o device antes de qualquer device stateful. Por quê? Device stateful significa que ele cria entradas em tabela de sessão.
Ou seja, se ele sofreu um ataque que mantém a sessão estabelecida e eu começo a encher a tabela de sessão dele, eu posso derrubar tudo que está para trás dele, porque se o alvo é um servidor e o firewall não aguentou, o firewall vai cair e vai derrubar toda a tua rede interna. Então tem que tomar muito cuidado quando o cliente fala, mas eu só tenho um website lá que não é tão importante para a empresa. Tudo bem, mas o firewall e ele pode ser atacado. Tudo bem? Aqui eu tenho os modelos de implementação do Prevail. Ele é um equipamento que tem que estar em linha, ou seja, entra um cabo nele e sai um cabo dele. Então ele tem que estar fisicamente no meio do caminho da comunicação. Aqui eu tenho dois tipos de implementação, né? Eu posso colocar ele inline de forma ativa, ou seja, ele está inline mitigando o tempo inteiro, e eu tenho inline de forma passiva, ele está simplesmente monitorando. Então o cliente quer fazer um teste, eu quero fazer um POC para ver se esse Prevail vai ser legal para mim ou não. Você cria um grupo de proteção para esse cliente, cadastra os endereços IPs dos servidores do cliente e coloca ele em modo monitor. Ele vai ficar monitorando e analisando se aquele cliente está sofrendo ou não algum tipo de ataque. Legal? O outro método de implementação seria aqui em modo monitor, onde ele não vai bloquear nada, ele nem tem a possibilidade de bloquear, é só para POC realmente, é só para mostrar, você faz um port mirror aqui do roteador, espelha todo o tráfego aqui para o Prevail APS, ele recebe esse tráfego e fala, você está recebendo tais e tais tipos de ataque. Então aí você emite um relatório e mostra para o cliente, você está sendo atacado e você nem sabe. Talvez não esteja impactando na sua rede, mas a tendência é que o volume de ataques cresçam e passe a impactar. Aqui tem algumas das principais contramedidas, né, que a Arbor atua, né, a base de assinaturas, seja por pacotes mal formados, seja ataques da camada de aplicação. Então a lista completa você tem lá no datasheet. E aqui tem um pouco do ecossistema falando de quando a operadora tem o peak flow dentro da rede dela, né. Então imagine o seguinte, aqui eu tenho o tráfego normal fluindo dos clientes em direção aos recursos aqui da empresa, ele passa pela rede da operadora, bate aqui no Prevail APS, entra no firewall e daí vai para baixo para a estrutura do cliente, né? Imagine que num momento você começa a ter um ataque. Qualquer tipo de ataque, até camada 7, o Prevail vai estar fazendo a mitigação. Ele vai estar analisando aquele ataque e fazendo os bloqueios. Aí imagine que o cara vai olhar e falar, poxa, esse cara tem algum tipo de proteção, porque eu estou atacando ele e ele não está caindo. Então ele pode lançar um ataque volumétrico, ou seja, ele quer saturar o seu link. Você tem um link lá de 100 MB, se ele mandar um ataque de 101 MB, já não entra mais nada, nem tráfego limpo vai conseguir concorrer com esse tráfego porque o link está entupido. Então o Prevail tem a capacidade de lançar o Cloud Signaling, que é uma sinalização que ele faz com o seu upstream. Então imagine que você é uma operadora e tem um upstream. Você pode fazer com que o seu Prevail sinalize com esse upstream quando você estiver chegando na sua capacidade de link. Você tem um link de 100 MB, na hora que chegar em 80 MB, eu quero sinalizar com a operadora que está me fornecendo esse link, e ele passa a fazer o bloqueio lá em cima. Legal? A partir disso, todo o bloqueio vai ser feito aqui na operadora, e ele só vai te devolver aqui direto o tráfego quando você tiver esse link já desocupado. Legal? Bom, por que nós trabalhamos com a Arbor para anti-DDoS e não todos os outros vendors que nós atuamos, né? A Arbor está presente dentro de 91% dos Tier 1 Service Providers, ou seja, os maiores Service Providers do mundo utilizam a solução da Arbor, que seria o PeakFlow, né? E eles monitoram hoje cerca de 80 terabits por segundo, ou seja, é um volume de tráfego muito alto. Eles têm conhecimentos de ataque da internet muito antes que qualquer outra empresa que faz monitoramento e mitigação de ataques, porque eles conhecem um volume muito maior de tráfego. Ok? E líder de mercado. Aqui no Brasil, todas as operadoras Tier 2 e Tier 1 utilizam produtos da Arbor em seus backbones. Então, o que nós queremos fazer é levar isso daí para os menores, né, os médios e pequenas operadoras. Legal? Em relação às caixas, né, nós temos duas linhas de Prevail. Tem a série 2000 que vai de 500 megabits, eu posso fazer upgrade para 1 GB e 2 GB, e temos a linha 2100 que vai de 2, 4, 8 e 10 gigabit, tendo esses modelos aqui de interface. Na série 2000 eu tenho 8 interfaces aqui de cobre, ou 8 interfaces de fibra, e na linha 2100 eu tenho 12 interfaces de cobre ou fibra, ou 4 interfaces 10 gigabit. Ok? Aí depende um pouco da demanda de vocês. Legal? Bom, a apresentação do Prevail é isso. Nós temos 5 minutos aqui ainda. Eu queria abrir para vocês fazerem algum tipo de pergunta, se vocês quiserem. E eu tenho também aqui uma planilha que ela mostra basicamente quanto custaria para a Abranet hoje, né, para o associado,
comprar uma caixa do Prevail. Então ele vai ter um investimento aqui de $84 mil, legal? Essa caixa ela suporta até 50 clientes, como eu disse para vocês. Se você tiver 15 clientes com o serviço de Clean Pipe aqui, ó, isso aqui vai ter um custo por cliente de $5.613. Porém, se você dividir isso aqui, diluir num contrato de 36 meses aqui, ó, você vai ter um custo mensal de $155 por cliente. Então, assim, não é um custo alto e pelo serviço que você consegue propor para o seu cliente, você consegue ter um retorno desse investimento. Legal? Bom, eu queria abrir agora, se alguém tiver algum tipo de dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. No seu slide fala em 100% de disponibilidade. 100% de disponibilidade? Então, assim, o Prevail está em linha, né? Então, todo o tráfego que bater nele, ele vai fazer a mitigação do ataque. Porém, se bater um tráfego maior do que o seu link pode suportar, quem vai fazer o rate limit é a operadora. O que você pode fazer para ter 100% de disponibilidade é, quando você chegar num nível de saturação de link de 80%, por exemplo, você sinalizar do Prevail com o seu upstream. E no Brasil isso não é um problema, porque a grande maioria tem, pelo menos os maiores já têm. E eles já estão fornecendo esse tipo de serviço. Então você consegue garantir, e ele tem um pipe muito maior de internet. Então você consegue garantir que mesmo num ataque de 2, 3, 10 GB, você consiga manter a estrutura do seu cliente funcionando. E o melhor, você está mitigando o ataque, né? Você não está bloqueando ele, você não está fazendo um black hole e anunciando um black hole para você derrubar ele. Você está mantendo ele no ar. Então ele vai pagar não para não ser atacado, e sim para ele continuar prestando o serviço mesmo sob ataque. Ele manda para uma única operadora. Então, aí você via BGP, você pode falar assim, ó, quando eu estiver sob forte ataque, ou seja, saturação de banda, eu venho tudo por uma operadora só, você pode via community de BGP, por exemplo, divulgar piores caminhos pelas operadoras onde você não tem esse serviço de Clean Pipe. Bem, boa tarde a todos. Aqui tem alguns que são já conhecidos, amigos, né, de outros eventos, de outros encontros aí da área de provedores, né. Temos pessoas novas também que a gente ainda não conhece, mas estamos aqui para isso, né, para